do vice-governador, companheiro Turchiari. Bom dia novamente, estimado DG Ari Stroy, companheira Sueli. Bom dia a todos. Plagiando o nosso querido PCC Kinoshita, dispensa maiores apresentação o nosso último palestrante, né? Mas farei brevemente um breve resumo do nosso querido primeiro vice-governador Marcos Vinícius Pecente. Ele é casado com a companheira Flávia Mota Pecente, tem um casal de filhos, companheiros Léo João Vitor e a Bárbara. Ele é formado em Direito pela UEL, promotor de Justiça desde 1995, na cidade de Arapongas, atualmente, nas áreas de Família, Infância e Juventude e Educação. Foi companheiro Léo, como todos sabem, do Léo Clube de Rolândia, entre os anos de 86 a 92, sócio fundador e seu primeiro presidente do Léo, correto? Ocupou todos os cargos dos mais relevantes, presidente do Distrito Léo, antigo L21, atual LD6, presidente nacional do Léo Clubes, recebeu da Associação Internacional de Lions os reconhecimentos no ano de 90 a 91, foi associado do Lions Clube de Jandaia do Sul entre os anos 2000 e 2010 como companheiro. Ainda teve exercido vários mandados, todos no movimento leonístico, 3 gestões como secretário a nível de clube, foi assessor de intercâmbio juvenil, foi presidente de divisão C1 a nível de distrito, ingressou no Lions Clube de Rolândia no ano de 2011, onde, dentre os vários cargos que ocupou, foi secretário, assumiu a presidência em 2016 e 2017, conquistou o prêmio de excelência para o clube neste ano, e também, a nível de distrito, como assessor de estatutos e regulamentos, assessor Léo de clubes, atualmente assessor de GLT e também primeiro vice-governador do nosso distrito LD6. Esse que vos falará agora é o nosso estimado primeiro governador, Marcos Vinícius Pecente. A palavra é sua. Boa palestra para nós. Muito obrigado, VDG Turchiari. Como eu disse já no comecinho, ou até ontem, é complicado, quer dizer, ser o último a falar depois de oradores fantásticos como o companheiro Piazza e a PCC Lisa, realmente é difícil. E eu vou tentar ser breve, ser leve, não ser cansativo na nossa reunião. E nós fizemos uma programação, um planejamento que fosse se encadeando os temas. Eu espero que esse tema seja tanto quanto prático e que consigamos atingir o objetivo final, de levar realmente assim, sugestões, ideias para que sejam aplicáveis nos clubes por vocês. Eu confesso que ontem fiquei um pouco preocupado aí com a companheira Lucy, quando ela disse que uma vez ela teve problema aí de 1 mês que ninguém entendia o que ela falava. E quando eu fico nervoso, eu fico meio ansioso e falo muito rápido. Eu falo meio correndo. Então eu tenho medo que não me entendam. Então, aqui embaixo, né, nas telas tem aqui as reações. Tem aqui a reação que é a palminha, o positivo e outras. Então, companheiro, de vez em quando eu vou perguntar para vocês se estão me entendendo. E eu peço que façam um positivo nas reações. Vamos testar, então. Companheiro, estão me entendendo? Por favor, aí um positivo para nós. Obrigado. Se não entenderem, vocês me avisam aí. Ok? Então, eu vou partilhar aqui a tela para começar o nosso trabalho. Nosso tema de reuniões produtivas. Obviamente que é um tema bem extenso, é um tema que não se exaure aqui no que nós vamos falar. A gente vai falar coisas que são exemplificativas, são coisas que não são taxativas, não são exaustivas, não se exaurem, não acabam no que nós vamos falar, mas vamos tentar fazer um paralelo. Sobre aquilo, vamos fazer um resumo do que a gente tem de vivência como dirigentes de clubes, coisas que deram certo no nosso clube, coisas que a gente testou e deu errado também, quer dizer, para poder tentar trazer um pouco de experiência e vivência para vocês, como colocou o Piazza também.
E tem muitos temas que foram falados, a gente vai repetir um pouquinho, porque elas se encadeiam. Então, acho que vai ser bem interessante a nossa exposição. E eu começo falando aqui, trazendo um trecho, talvez o trecho mais famoso, o diálogo mais famoso do livro Alice no País das Maravilhas, que é o momento em que ela conversa com aquele gato que fica invisível. Então, esse diálogo, ela está numa encruzilhada, ela chega num local assim que tem várias estradas que levam a vários caminhos, e ela quer saber para onde que vai uma estrada específica. E pergunta o gato, para onde você quer ir? E ela fala, eu não sei, estou perdida. E a resposta, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, para o presidente de clube que não sabe para onde ele quer ir, qual a sua meta, onde ele quer chegar, qualquer caminho leva. E vai levar aonde? Vai levar à derrocada do seu clube, vai levar o seu clube a se fechar. Então, voltamos aqui ao planejamento, que o planejamento é a chave do sucesso para os clubes. Para reuniões produtivas realmente eficazes, como disse a companheira Lisa, a eficácia é mais do que eficiência, não é fazer só certinho, é fazer de uma forma realmente que traga resultados. Então, tem que haver o planejamento. Aqui eu trago um ditado judaico, rabínico, que diz que sem um plano, o que é fácil torna-se difícil. E com um plano, já o difícil torna-se fácil. E eu vou dar um exemplo muito prático, quer dizer, como é importante ter um plano até para as coisas mais simples que nós temos no nosso dia a dia. Uma ida ao supermercado. Se eu me programo, é muito mais fácil do que se eu não me programo. Eu vou dar um exemplo. Eu vejo que falta, eu vou no mercado, eu vejo que falta arroz, falta feijão, falta sabão em pó, falta margarina, pasta de dente, enfim, eu faço uma lista daquilo que falta para o mercado. Pronto, já tenho um plano do que eu vou comprar. Aonde eu vou? Até um mercado perto de casa que eu conheço, é mais rápido, eu sei já onde estão os produtos, onde fica a gôndola. Ok, horário. Eu sei que após as 18, o horário é mais cheio o mercado, então eu vou às 17. Eu tendo um plano, para um mercado que é simples, não tem nada mais simples que ir no mercado, eu vou, compro apenas o necessário e indispensável, não gasto nada demais, não perco tempo e consigo economizar e comprar apenas aquilo que eu vou usar. Agora, vamos ver como sem um plano fica difícil. Eu resolvo, saindo do trabalho, 6 da tarde, resolvo ir no mercado. Lembrei que faltou uma coisa em casa. Aí abriu um mercado novo. Então eu vou naquele mercado novo que eu não conheço, que fica do outro lado da cidade. Já perdi tempo. Esse mercado eu não conheço, esse mercado, não sei onde estão os produtos que eu gosto. Estou dificuldade. Nisso eu entro no mercado e vejo aquela palavrinha mágica, promoção. Essa palavra promoção mexe com todo mundo. E tem pessoas que veem promoção, não importa se é um par de sapatos com os 2 pés esquerdos. É promoção, vai comprar. Daí eu vejo essa promoção, lá, leite de soja, leve 4, pague 2. Eu nem gosto, mas tá barato, eu compro. Aí eu vou ver lá, cerveja Cristal. Na terceira unidade, você paga 50% do valor. Falei, opa, então se eu comprar 6, eu ganho uma. Se eu comprar 12, eu ganho 2. Compro 12. Nisso eu vejo lá um chocolate importado, 100 gramas custa R$30. Daí eu penso, não, mas eu economizei na cerveja e no leite de soja, dá para comprar esse chocolate importado. No final, eu compro uma série de coisas supérfluas, inúteis, que eu não queria comprar, que eu não desejava, gastei muito mais do que eu pensava em gastar, perdi tempo, além de ser mais longe do que eu conhecia, o local que eu conhecia, eu não conhecia onde estavam os produtos, peguei fila no mercado e ainda cheguei em casa, fui ver o armário, e a despensa, e ainda faltam coisas. Eu vou ter que voltar no dia seguinte. Então, o planejamento estratégico, é uma palavra muito cara para o companheiro Kinoshita, é importante para nós sabermos aonde nós queremos chegar, aonde nós vamos. O planejamento é importante para que a gente consiga ter uma reunião produtiva, uma reunião realmente que renda, que não seja cansativa. O companheiro Paulo César comentou da nossa organização da reunião
do nosso seminário, que estava muito leve e produtivo. Então, esse é um exemplo de algo que é difícil e ficou fácil. Quem vê toda a dinâmica desse nosso instituto, é muito fácil. É só marcar o horário, abrir a plataforma, chamar 5 pessoas para falar e pronto, está feito. Mas esse trabalho, como eu disse ontem, que demandou horas e horas para discussão do melhor formato, do tempo de cada expositor, do tempo que cada um teria para falar, para perguntas, dos intervalos para não cansar. Enfim, é todo um processo que, para ficar difícil, para ficar leve, não ser cansativo, tem que ter planejamento, tem que ter toda uma preparação para chegar até aqui. E preparação é fundamental. Quem já organizou alguma festa de aniversário, casamento, batizado, enfim, qualquer tipo de festa, sabe que a preparação ela leva muito mais tempo do que a execução em si. Como diria Lincoln, quando eu tenho que cortar uma árvore, só tenho 8 horas para derrubar uma árvore, são 6 horas afiando o machado. Ou seja, 75% do tempo leva para a preparação e 20% leva para a execução. Vamos imaginar, aí, mês que vem nós temos nossa RGD, reunião do governador distrital, com Irari. Ele convocou todo mundo já para a reunião que acontecerá daqui a um mês. Aí chega lá, ele fala assim, não, gente, abri a reunião, agora eu pergunto a vocês, o que nós vamos discutir agora? Então, chega o companheiro, escuta, governador, como assim? A reunião é sua, você que tem que nos trazer qual é o assunto para ser debatido. Da mesma forma é assim no clube. O presidente tem que ter as suas metas, tem que ter o seu planejamento, aquilo que ele quer alcançar. E quais são as metas? Como colocou com Peralisa, é o serviço, é o trabalho, é a campanha, que é o que motiva os companheiros, que tem que ter o planejamento, como ela já colocou, para nós alcançarmos as metas. Se o clube não tem um planejamento, se ele vai de forma atabalhoada, forma bagunçada, não consegue fazer nada. Se o presidente, para fazer uma reunião, ele tem que ter também todo um planejamento. Tem que ver o local onde vai ser, tem que ver quem vai falar, se vai ter orador, se o orador vai precisar de data show ou não, se o ambiente vai ser agradável, ventilado, as mesas têm que estar arrumadas, tem que ser um ambiente acolhedor para que os companheiros cheguem na reunião e participem de uma forma realmente que se sintam à vontade, de forma agradável. Então, companheiros, uma reunião, para ser produtiva, ela tem que ter, primeiramente, uma pauta definida. Eu tenho que saber aquilo que eu quero levar para meu companheiro, meu associado. Eu tenho que saber aquilo que eu vou falar na reunião, aquilo que eu vou discutir. Eu não posso inventar moda, não posso chegar lá sem saber o que eu vou falar, sem saber o que eu vou debater na reunião. Também é importante que estejam presentes apenas as pessoas necessárias. Não adianta uma reunião de diretoria eu chamar todo o clube, que a reunião não vai render. Não adianta eu fazer uma reunião para discutir novos associados e chamar pessoas de fora, que é um assunto que é só interno do clube. Não posso abrir essa reunião para várias pessoas. A reunião ela tem que ter objetivos claros. Eu tenho que ter foco, eu tenho que saber aquilo que eu quero alcançar, quais são os objetivos daquela reunião, o que eu quero alcançar naquele encontro com meus associados. Tem que ter um facilitador. No caso do nosso clube, do nosso movimento, nós temos sempre um condutor da reunião, que é Mestre Cerimônias, que é ele que vai ser o responsável por conduzir a reunião de uma forma que não tenha interferências, que não tenha interrupções, que ninguém se manifeste de uma forma que atrapalhe o andamento. E também tem que ter próximos passos responsáveis, ou seja, temos que definir depois o que vai acontecer, quais são as etapas seguintes daquela reunião, o que decidimos que vai ser aplicado. E como seu companheiro Elisa também, quem vai executar. Não a comissão em si, mas a pessoa X e Y e Z que vão fazer aquela campanha, aquela atividade, aquele evento. Companheiro, estamos entendendo? Deu joinha? Ok? Vamos seguir? Vamos lá.
Então, temos aqui os 5 P's das reuniões produtivas. Primeiro, propósito. Todas as reuniões têm que ter um propósito. Quem participa tem que saber o porquê da reunião. Por que ela foi convocada? Ela tem um assunto específico? Tem que ser algo que a gente pode trabalhar em conjunto, as pessoas participando. Quando dizer preparação. Preparação é a chave. Eu tenho que saber o que vai ser discutido para eu estar pronto para poder levar minha contribuição. Não adianta eu não saber qual o tema da reunião, o que vai ser proposto, o que vai ser discutido. Como é que eu vou contribuir com o meu clube se eu não sei o que vai ser discutido? Participação. É importante envolver as pessoas, envolver os companheiros que estão na reunião, para que eles se sintam valorizados, que eles saibam que podem ter opinião, que podem dar o seu palpite, contribuir, trazer algo que ajude a campanha. Então, quer dizer, tem que ter participação. Com isso, a gente valoriza o associado e mantém ele, que fideliza, como já colocou também a companheira Lisa na sua exposição. Tem que ter um processo. Nós temos que saber, quer dizer, como vamos alcançar aquele propósito, como vamos alcançar aquele resultado. Nós temos sempre que ter assim, um padrão de trabalhos padronizando para poder chegar a um objetivo. Se cada reunião a gente muda a dinâmica, a sistemática, complica o entendimento, o processo de como vamos alcançar aquele objetivo. E temos também o progresso, que é a questão do outro passo. Nós temos sempre que estar avançando. Nós não podemos ficar fazendo reunião e não sair do lugar, não ficar no mesmo lugar. Sempre nós temos que fazer uma reunião de forma que quem entrou esteja um pouco melhor do que antes e tenha clareza em torno daquilo que nós desejamos alcançar. Ok? Então, companheiro, aqui nós listamos alguns fatores que, em nossa ótica, atrapalham uma reunião. O companheiro Moretti já citou alguns, assim, de forma rápida, nos problemas de comunicação, e nós vamos reforçar de novo esses fatores que podem atrapalhar uma reunião, certo? Também isso é exemplificativo, não taxativo. Tem muitos outros fatores, mas aqui a gente pegou assim, as que a gente acha os mais importantes. Primeiro deles, reunião que não tem horário para começar. Então, a reunião, um dia é 8h30, outro dia às 9h, outro dia é 8h15, quer dizer, então não tem um horário certo. E atrapalha, porque o companheiro não sabe se ele está atrasado, se ele está adiantado, se ele está na hora. Então, tem que ter uma padronização nesse horário para evitar esse problema. Segundo, foi falado ontem, companheiros que estão atrasados. Numa classe de aula, quando o professor fala e o aluno chega retardatário, abre a porta, todo mundo para, olha a pessoa entrando. Aí o professor está falando, ele perde o raciocínio. Tem que voltar, parar um tempo, respirar e voltar a falar de novo sobre aquele tema. Na reunião é igual. O companheiro que chega atrasado, ele atrapalha, porque todo mundo dá aquela paradinha, olha, vê se ele, quem chegou, a pessoa chega quietinha, você chega assim, oi, tudo bem, cumprimenta todo mundo, dá aquele auê. E quem está falando acaba perdendo a sua linha de raciocínio e acaba perdendo também o que ele ia falar, tem que voltar ao começo da sua exposição. Terceiro, conversas paralelas. Acho que não tem nada que atrapalhe mais uma reunião que aquela conversinha assim, que as pessoas acham que estão ou no shopping, ou num barzinho, conversando, pondo em dia as fofocas, pondo em dia os assuntos, e não vem que aquilo atrapalha aquele companheiro que quer assistir a reunião. Então, elas atrapalham muito essas conversas paralelas. Outra coisa hoje, quer dizer, celulares. Tem um orador falando, um companheiro que está ali falando, de repente é som de mensagem, é ações acontecendo, é o companheiro tirando selfie, é o companheiro mandando mensagem para o outro, respondendo ali mensagens que estão ali, às vezes até compras do próprio, estão na própria reunião, um compartilhando com o outro ali mensagens e atrapalhando a reunião. Ele não presta atenção, incomoda quem está assistindo e ainda a pessoa ainda o que aconteceu? Eu não vi. Ah, votaram isso? Nem reparei, então nem sabe o que foi votado. Uma reunião que não tem pauta definida também atrapalha, porque o presidente não sabe o que vai ser discutido, o presidente não definiu os temas.
Aí vamos discutir um tema, aí passa para outro, volta para o primeiro, vai para o terceiro, e assim, quer dizer, a pauta fica toda confusa. Uma pauta que não rende, uma reunião cansativa, que não tem um roteiro, que tem uma lógica, uma coerência, que consiga trazer para o clube algo que realmente seja produtivo, que cresça, que acrescente para os seus associados. Também às vezes tem uma pauta. A pauta é muito boa, mas é longa, é cansativa. O presidente põe 10 assuntos para discutir naquela reunião. A reunião leva 1 hora, 2 horas, chega na terceira hora assim, ninguém mais aguenta. E também é repetitiva, porque discutimos outro um tema. Aí a reunião seguinte, volta, alguém, mas e aquela campanha lá atrás? Aquela já foi decidida. Então, você tem que deixar uma pauta, assim, se já foi discutido aquele tema, não tem que repetir. Se já decidiu a campanha, não pode repetir. E, às vezes, as pessoas voltam 1 vez, 2, 3, aquele assunto que já foi definido e acaba cansando quem está participando da reunião. Desrespeito ao tempo concedido para falar. É o companheiro que pede a palavra, o presidente dá 5 minutos, ele fala 15. E se arrasta, e se repete, e vai e vem, e não consegue concatenar uma ideia, não consegue dar uma solução, dar um fim para o assunto, e cansa, e as pessoas acabam não tendo atenção para o que ele fala. Também é um fator que atrapalha a reunião. Desrespeito ao companheiro que está com a palavra. Também a mesma coisa, quer dizer, a pessoa está falando, e eu estou de costas para ele, estou olhando o celular, estou vendo que horas são, relógio, estou contando o número de tacos, de degraus, da escada de tacos no chão, e estou fazendo um monte de coisa, menos atenção no companheiro. Então, me atrapalha, porque aqui, de repente, uma coisa eu peço para ele repetir, atrapalha a reunião. E, finalmente, não seguir ou respeitar o protocolo leonístico, que é o conjunto de regras que tornam a reunião mais dinâmica, que mantém, assim, que respeitam a hierarquia, os objetos, os símbolos do leonismo, e que faz a reunião, quer dizer, com o protocolo, ela seja assim, realmente respeitada e valorizado quem participa da reunião. Conversando, quer dizer, tá, eu falei a questão dos fatores que atrapalham a reunião, mas é só apontar problema? Não. Vamos aqui algumas sugestões também, quer dizer, para uma reunião assertiva. Primeiramente, divulgar com antecedência a pauta da reunião. Então, se eu tenho a pauta, se eu planejei a pauta, se eu me preparei para a pauta, e se eu divulgo antecipadamente para os companheiros, o companheiro, sabendo o que vai se discutir, ele já se prepara também, ele vai pronto para sugerir alguma coisa de tema. Agora, se o companheiro chega no escuro na reunião, não sabe o que vai ser debatido, o que vai ser discutido, ao invés de ajudar, ele atrapalha. Agora, se a pessoa sabe de antemão o que vai ser debatido na reunião, se ele tem a pauta em mãos, então eu vou aproveitar, vou ver esse tema, vou ver o que eu posso elaborar na reunião. É muito importante essa questão de divulgar com antecedência a pauta da reunião. Outra sugestão, essa é a mais difícil, né? Infelizmente, nós brasileiros temos um problema com o horário para começar. Então, eu lembro que o nosso presidente Kinoshita comentou um dia, salvo engano, quando ele tomou posse como governador, se estiver errado, ele me corrige, que ele tinha reuniões lá no Japão, que foi a posse dele, em que a tolerância para entrar na reunião era de 15 segundos. Após isso, a porta era trancada e ninguém entrava. Nós sabemos que é inviável aqui no Brasil, mas nós temos que ter horário para começar. Nem que seja com 2, com 3, temos que educar nossa clientela. É difícil, mas temos que ter paciência, colocar os temas mais leves no começo para poder fazer isso. Temos que tentar. Terceiro, enviar informes de secretaria e tesouraria pelos meios possíveis eletrônicos. Ata, ofício, balancete. Por quê? A leitura de atas, de ofício, de balancete, às vezes toma um tempo muito grande e vai cansando a plateia da reunião, que vai desgastando, e uma hora a pessoa para de ouvir. Então, se eu envio antes, quem tem interesse lê, e depois, quer dizer, se não leu, quer dizer, então foi enviado. Quem leu, leu, quem não leu, está ali. Então, nós temos que agilizar.
tem tantos meios hoje para a gente conseguir ganhar tempo, não tem motivo para a gente não fazer, não utilizar esses meios. Definir previamente quem irá tratar de cada tópico, vamos voltar aqui, cada tópico do assunto, da reunião, para que não seja uma só pessoa falar a reunião inteira e ficar monótono. Nós dividimos o painel em 5 pessoas. O companheiro Loretti comentou ontem à noite da pessoa que fala sempre no mesmo tom, aquela coisa monocórdia, cansativa, assim, que vai cansando. Mas vamos imaginar, companheiros, vamos imaginar que 5 módulos nós temos nesse painel, e o grupo casa, que é maravilhoso, falha os 5 módulos. Então, ontem, primeiro módulo, companheiro Piazza, espetacular. Show de bola, 10, ele é muito bom. Aí, segundo módulo, gente, agora o companheiro Piazza de novo. Não, legal, ele fala bem, vamos lá, vamos aplaudi-lo. Chega no terceiro painel. Companheiro Piazza. De repente, a pessoa assim, mas esse cara já falou 2 vezes, eu já sei o que ele vai falar, até a piadinha que ele contou. Na quarta piada, na quarta painel, alguém já põe um palavrão. Alguém já fala, pelo amor de Deus, esse cara ele se acha, não sei o quê. E no quinto painel, Piazza de novo. Aí o pessoal já tira, a maioria cai fora da reunião, sai da plataforma, com os 2, 3 aí por amor à pátria. Então é importante que a reunião tenha várias pessoas se revezando nos temas para que não canse. Se a gente alterna quem fala, quem apresenta os temas, quebra o ritmo, quebra a voz, quebra a maneira de falar, de apresentar e mantém a atenção da plateia. Eu espero que eu esteja conseguindo fazer com vocês isso, né? Cronometrar o tempo de cada companheiro. Quer dizer, é importante nós termos o controle do tempo. Quando eu estive presidente de Rolândia, eu ficava com o celular do meu lado do martelo para tentar controlar as pessoas, quer dizer, saber como estava o andamento da reunião. Colocou ontem o companheiro também, quer dizer, a reunião que dure mais de 1 hora começa a ser contraproducente. Se ela não tem horário para acabar e para começar e para acabar, ela começa já a ser cansativa e as pessoas se dispersam e perdem a sua eficácia, perdem a sua produtividade. Reservar os assuntos mais polêmicos para discussão na diretoria. E, sempre que possível, não debater na Assembleia. Então, por exemplo, um assunto que é recorrente nos clubes, que todos têm problema, é a questão da inadimplência associados. Todo clube tem 1 ou 2 companheiros que tem esse problema por N motivos. Isso é um assunto para discutir na diretoria. Se trouxermos isso para a plenária, para a Assembleia, vai dar polêmica, vai criar celeumas, vai criar melindres, e, se possível, tem que evitar, porque não vai ter uma solução fácil e esse assunto só vai afastar os companheiros do clube. É um exemplo, mas tem vários outros, como a discussão do novo sócio também, quer dizer, são exemplos que a gente pode, se possível, evitar na Assembleia. Deixar os assuntos que são relevantes para a fim da reunião, para ter quórum. Se tem um projeto que tem que ser votado e tem que ter quórum, como a eleição de diretoria, deixar um pouquinho para o final da reunião. Não fazer essa discussão no começo, porque não tem quórum, alguém vai discutir, alguém vai contestar, alguém vai ter problemas com isso. Então, de preferência, no começo da reunião, colocar coisas mais amenas, coisas mais burocráticas, que não dependam de aprovação de quórum qualificado. É importante também fazer isso. Também é importante elencar na pauta, fazer uma pauta, companheiros, em que primeiro coloquemos os assuntos que realmente são importantes e sejam urgentes, deixando para depois na pauta aqueles que podem ser discutidos, debatidos futuramente. Então, quer dizer, tem uma campanha, por exemplo, esse mês é a campanha da visão. Tem que ser feita esse mês. Então, é importante e é urgente, não posso adiar esse assunto. Tem que debater. Mas uma campanha, por exemplo, uma rifa para dezembro. Esse é um assunto que não tem tanta urgência. Então, se eu puder, eu postergo, se a reunião se estendeu muito, além do prazo, eu postergo esse assunto para outro momento, para outra reunião, porque tem tempo ainda. Então, temos que elencar assim, aquilo que não pode ser adiado, como colocou a companheira, não pode ser postergado, a companheira Lisa, tem que ser discutido agora, é urgente, é importante, é relevante,
E aquilo que é importante, mas tem tempo para ser realizado, que pode ser adiado um pouco, deixar para depois. Assuntos que dizem respeito ao clube não podem ser debatidos com convidados. Um exemplo, novos sócios. Quer dizer, então, de repente, aí um companheiro tem uma restrição com um indicado, e tem alguém de fora, ouve aquela restrição e vai falar: ô fulano, sabe quem gosta de você? É o ciclano, lá do Lions. Então, assuntos que dizem respeito apenas ao clube não podem, não devem ser debatidos na frente de pessoas estranhas ao clube. E conscientizar os companheiros do clube que tais assuntos têm que ficar restritos ao ambiente do clube. E mais um, quer dizer, é importante fazer a inscrição prévia de quem pretende usar a palavra na reunião, na sala aberta ou na palavra livre, depende de como vocês chamam. E também limitando quem vai falar. Também é difícil, porque às vezes a pessoa quer falar, surge ali o momento na reunião, mas tenta limitar, porque esse é um momento de desgaste pelo fato de que a pessoa quer falar, mas ela não se preparou, ela não está preparada, não está pronta para falar, e demora uma eternidade. Vamos dar um exemplo aqui, quer dizer, o companheiro Jorge Lemos, na PCC, é uma sumidade aí, muitos assuntos, sabe muito de Lions, sabe tudo de Lions. E eu quero que ele fale sobre o PIN na questão leonística. Eu tenho que inscrevê-lo e avisá-lo anteriormente. E aí ele se prepara para falar naquele momento. Se eu não aviso, e eu cuido na hora, ele vai falar 2 horas sobre o assunto. Por quê? E vai repetir o tempo, porque não se preparou. Então é importante que as pessoas saibam quando vão falar, o que vão falar, com antecedência, para não se repetir, para ser algo que seja prazeroso e seja rápido. Então aqui, quer dizer, um pedido uma sugestão de roteiro, quer dizer, sempre com o tempo, cronometrando, porque quando você tem o controle do tempo, você tem a gestão do tempo que você vai utilizar, você pode ver, quer dizer, os tempos você pode mudar ou não. Então, quer dizer, um exemplo, peguei assim a campanha de trânsito, peguei o setembro, quer dizer, então, abertura, invocação a Deus, hino à bandeira, mais ou menos o tempo que leva para cada função. Quando alguém fizer oração, uma oração também curta, como que deu o recado. Questão social, tentar ser o mais sucinto possível. Secretário, falar também pouco. O nosso clube, o Reginaldo, presidente do clube atualmente, era secretário, o que ele fazia? Fazia, assim, um resumo da reunião anterior, para não tomar tempo. Então, é importante isso. Tesoureiro, não tem que falar tintim por tintim as despesas. Ele diz, ó, tá aqui o balancete, temos tanto encaixe pronto. Instrução leonística também, como eu falei, quer dizer, escalar a pessoa antes. Quem não consegue dar o recado em 5 minutos, não vai conseguir dar em 2 horas. E a pessoa tem que se preparar. Uma vez eu li uma frase que me impactou muito, que dizia que para você fazer um discurso de 5 minutos, tem que se preparar por 1 mês. Para fazer um discurso de 10 minutos, precisa de 2 semanas. Mas para falar 2 horas, para que preparo? Você vai falando e pronto, né? Então tem que preparar. E também temas da noite, meio ambiente. Então, o companheiro Mauro vai falar sobre árvores da vida. Então, eu já escalo antes, companheiro, você tem 5 minutos para falar sobre esse tema. Ou um pouco menos para você poder discutir aquele assunto. Entendeu? Vai falar, tem as perguntas. Trânsito, companheiro Tair, vai ter semana do trânsito, você vai falar sobre isso. Então, ele fala também, tem um tempo específico. Aí a campanha para arrecadar fundos. Falei, uma rifa, uma feijoada, o yakisoba de Londrina. É importante, certo? Então, também ter tempo. E vou passando só assim, um exemplo. Então, aqui mais ou menos 20 minutos dos temas da noite. Se eu vejo que o tempo extrapolou, eu pego e tiro um dos temas. Eu encurto a reunião. Eu vejo que, se eu conseguir ganhar dinheiro na parte da oração, na parte do secretário, do tesoureiro, na escola leonística, eu jogo para o resto. Então, eu vou administrando o tempo de forma que a reunião acabe mais ou menos em 60 minutos. Mesma coisa, jaula aberta. Jaula aberta, então, eu controlo o tempo de quem vai falar, vai ser breve, usar 1 minuto de palavra, e aí a pessoa se controla, fala aquilo realmente que é o essencial, o básico, e aí a gente consegue otimizar o tempo. E encerrando a reunião, o presidente vai falar. Eu penso que o presidente tem que ser no clube como é o juiz de futebol. Como é que nós julgamos se um juiz de futebol é bom ou é ruim?
O juiz, quanto ele menos aparece, quanto ele menos intervém no jogo, quanto mais discreto ele for, melhor ele é. E assim também é o presidente. Ele vai só pontuar aquilo da noite, ele vai mostrar, fazer um comentário breve sobre o que foi discutido, vai falar sobre alguma coisa que foi trazida na jaula aberta, ser bem sucinto, breve, porque ele tem que conduzir o processo, ele não tem que brilhar mais, ele tem que ser o maestro da orquestra, aquele que conduz, e não o solista, aquele que dá o show individual. Então, por aqui mais ou menos, quer dizer, a reunião ela vai dar, dependendo dos temas, 1, 2, eu coloquei até 4. Mais do que 4, eu entendo que seja inviável uma reunião. De 3 a 4 temas por noite, ainda, se um tema é polêmico, reduz um tema, reduz um dos tópicos. Então, aqui nós temos um gerenciamento de tempo, sugestão para uma reunião produtiva. E os companheiros, presidente de clube tem que ser um líder e não um chefe. Ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que conhecer a fundo o que falam os manuais do Jornalismo Internacional, o estatuto, para poder falar com autoridade, saber do que está falando. Como eu falei, planejamento. Saber o clube dele, como o clube funciona, quem são os associados, como trabalham, quais são os pontos fortes e fracos, definir metas, saber o que ele quer alcançar com o seu trabalho, repartir atribuições, não tomar tudo para si, delegar. Quem faz o quê? Saber cada função do clube e atribuir a pessoa certa. Buscar subsídios, junto à nacional, junto à comunidade, saber os programas. Aqui, desculpa, tá B1, eu esqueci de apagar ali, mas faz parte. Então, saber todos os programas que tem no distrito no múltiplo. Ser presidente. Como vou dividir a minha função, minhas tarefas, compartilhar o que eu tenho que fazer? Planejar, organizar, dirigir, controlar. Defina aquilo que tem que ser feito e faça um cronograma. O que fazer, quando fazer, onde fazer, por que fazer, e leve para seu clube. Tenha comissões que sejam ativas. Você divide o seu peso e também cobre. Não adianta só você delegar e não cobrar, certo? E tem que ser o presidente da reunião, conduzi-la de forma clara, forma sucinta, forma correta, de forma que corra bem a reunião. Controle, oriente e também compartilhe. Eu gostei muito aqui que falaram, o Gustavo falou disso, o Gustavo Rubim, da importância de compartilhar conhecimentos. Eu acho importante isso, porque o líder não pode guardar para si informação, ele não pode guardar só para si aquilo que ele aprende. Nós temos que compartilhar a informação, compartilhar conhecimento, levar aos sócios tudo o que ocorre em nível de distrito, de múltiplo, de nível mundial, para que eles saibam o que ocorre e também se sintam pertencentes ao clube. Tem aquele sinônimo de pertencimento. Porque quando eu sei o que é feito com transparência, com clareza, com coerência, eu me sinto realmente valorizado e ativo dentro do clube. E aqui, a questão do sino. Então, muitas vezes no sino, alguns acham que é só decorativo, que não usam, têm medo de usar o sino. Companheiros, não tenham medo, porque ele simboliza a sua autoridade como presidente e tem que também se destina por ordem da reunião. Se está aquela bagunça, aquela balbúrdia, o povo não respeita quem está falando, não respeita a pessoa que está ali na plenária, seu vizinho, usem o sino, não evitem usá-lo. É importante saber que ele é o símbolo da autoridade, mas também ele ajuda muito na hora de ordem na sessão. Companheiro, finalizando, é muito importante que a gente tente. Vocês têm que tentar sempre, porque se a gente não tentar, a gente não errar, não se cair, levantar e continuar em frente, a gente não aprende. Ninguém nasce sabendo, ninguém sabe tudo, ninguém consegue dar conta de tudo. Nós temos que tentar, buscar, errar, falhar, tentar de novo, acertar e aprender, ter experiência para chegar no final com o resultado que a gente pretende. Companheiros, muito obrigado pela atenção.